E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Vamos trocar uma ideia sobre o novo livro da Ritinha? Eu tô aqui com Formas de Narrar um Corpo, da Rita Von Hunt, o novo livro da Rita Von Hunt. E eu tava estudando ele até tarde ontem para fazer um pouco, eu quero trazer bastante coisa dele, né, no nosso curso de julho agora, inclusive hoje é 1º de julho. A gente vai falar na aula sobre o corpo que importa, né? E a Ritinha aqui, ela traz pra gente formas de narrar um corpo. E aí eu quero conversar especificamente aqui sobre o primeiro capítulo do livro, que é uma coisa muito que estabelece réguas para a gente começar a conversar, né? Por exemplo, como nós somos vulneráveis linguisticamente, formas de narrar um corpo. As formas que aquele corpo são narrado trazem vida, trazem legibilidade para aquele corpo, né? Então, como esses corpos estão sendo narrados, e aí na nossa aula a gente vai falar sobre o corpo que importa. Então, é exatamente isso, né? Esse corpo ele só importa porque tem uma narrativa de importância para ele, porque senão aquele corpo não importa, né? De novo, a nossa aula é para todos os corpos que não importam. E eu quero fazer, né, Ontem eu fiquei até tarde estudando esse livro, tá tudo rabiscado e com umas anotações. Eu já dei uma lida, eu gosto de dar uma lida geral primeiro e depois eu vou trazendo, fazendo as anotações e fazendo uma leitura mais ativa no que eu não entender, no que eu acho que é importante revisar e etc. Eu quero falar primeiro do primeiro capítulo, né, que chama Uma Alça para Segurar o Mundo, que é o título, na verdade, de um texto da Glória Anzaldúa, onde ela fala que quando perguntam para ela por que ela escreve, ela fala: escreverei sem me importar com o suspiro de ultraje do censor ou da audiência. Escreverei sem me importar com a audiência que me censura, né? Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho medo maior, o de não escrever, né? A escrita me salva da complacência que me amedronta. Eu tenho medo de escrever, mas eu tenho mais medo do que pode acontecer se eu não escrever, se eu não me posicionar politicamente, né? Acho que é um pouco do que eu quero fazer aqui também. E aí eu fui dormir ontem até tarde estudando isso daqui, e aí eu tô com algumas ideias na cabeça, eu queria aproveitar pra gente trocar uma ideia e colocar pra fora, por quê? Ritinha traz pra gente aqui, nesse primeiro capítulo, como nós, já direto, né, a gente já consegue usar como uma régua para trocar ideias a partir da teoria de gênero, né, feminismo, teoria de gênero, teoria queer, um contexto pós-estruturalista, né. Estruturalismo é isso, ela até fala aqui, estruturalismo é o sentido de, tipo, essas estruturas são essencialmente naturais, né? O papel do pai é essencialmente natural, o papel da mulher, né? E aí ela fala, e quando a gente chega numa cultura que não tem pais e avós, né? Qual que é o papel natural daquele sujeito, né? Que tem certo órgão, né? Mas enfim, o que eu acordei muito pensativo é sobre formas de narrar um corpo, em formas de narrar um corpo, é sobre como nós somos vulneráveis linguisticamente, né? Butler fala isso tanto em Desfazendo Gênero e Discurso de Ódio, eu não vou pegar porque tô usando de tripé aqui, mas como o sujeito só se cria a partir daquilo que é dito sobre aquele corpo, a partir da forma com que aquele corpo é narrado, né? A forma com que aquele corpo é narrado vai legitimar a existência dele. E como essa existência é frágil, né? E aí Rita vai trazer para a gente o conceito de ideologia. Ela fala muito sobre dar predicados a sujeitos, né? Professora de língua portuguesa. O predicado é aquilo, né? Eu falar que eu sou cristão, branco, negro, homem, o cis ou trans, né? No caso a gente vai falar muito da cisgeneridade, mas como padrão hegemônico, mas padrão geral, né?
que é o certo homem viril, másculo, provedor, dono da família, que pode vender a esposa e o filho, né, como a Gerda Lerner mostra na criação do patriarcado, a família tradicional, o homem pode vender a esposa e o filho por débitos, por não conseguir pagar as dívidas com o banco, né, os empréstimos que ele pega. Mas é interessante, né, que para existir esse sujeito que tem um predicado, que é esse sujeito branco, o sujeito branco cristão, o homem branco cis hétero cristão, para poder existir esse predicado, para poder existir o índio, para poder existir o negro, para poder existir, né, o índio mesmo que foi escrito quando chegaram aqui. É preciso que exista uma ideologia. É preciso que exista a ideologia de gênero. Mais para frente no livro, eu não cheguei ainda numa escrita analítica sobre o que ela fala ali, mas ela fala sobre como o Vaticano cria o conceito de ideologia de gênero lá nos anos 90, eu acho, se não me engano, meio que para falar que nós estamos fazendo o que eles já faziam, né? É o que eu disse lá, escreveram que existia o índio. Mas aquele índio, ele só pode existir a partir da ideologia daquele cara branco que escreveu que ele existe, né? E aí, lá nos anos... Isso aí a gente tá voltando lá no século XVI, né? Século XV, 1449, 47, 1494, se não me engano, enfim. Lá no século XV, quando chegaram aqui e escreveram, que atestaram a primeira escrita lá, índio, aquele sujeito só existiu a partir da narrativa, né? Ela fala aqui que você vai lá para Áfricas, que Áfricas tem muitas. Em África tem muitas culturas, muitos locais, muitas formas econômicas de lidar com os sujeitos, formas organizacionais, sociais diferentes, né? E quando o sujeito branco chega com a própria ideologia, ele precisa separar em raça. Ele precisa separar o branco do negro, né? Isso é feito a partir da ideologia do sujeito branco. Então, como, de novo, a gente está falando de formas de narrar o corpo, como essa narrativa, a partir de uma ideologia, que depois o Vaticano vem e joga em cima da ideologia de gênero, né? Nós somos os identitários, como o próprio termo maternidade não tivesse a identidade já pré-colocada, né? Acho que isso é uma sátira também da brincadeira, né? Tipo, nós precisamos ir contra o identitarismo, precisamos ir contra o identitarismo colocado no termo maternidade, colocado que, por exemplo, aqui na cidade que eu tenho, a gente foi para fazer no SUS para fazer alguns exames, nós somos homens trans, né? Mas não, eu não conseguia fazer uma ultrassom, porque como homem eu não preciso desse exame, né? Não, a identidade não está colocada. Então, enfim, é isso que ela quer dizer um pouco, né? Como o Vaticano pega e fala de ideologia de gênero, mas ele fala que nós estamos impondo uma ideologia de gênero, né? Nós, críticos, teóricos, feministas, queer, etc. Fala que nós estamos colocando uma ideologia de gênero, mas a própria ideologia já está colocada, né? E eu acho que esse é meu ponto aqui em Formas de Narrar o Corpo, como o senso comum, né? Nós somos formatados dentro de uma ideologia de raça, né? Nós temos um pensamento ocidental, nós fomos colonizados por quem tinha esse pensamento, né? Hoje nós falamos a língua do colonizador, de todas as outras línguas que nós poderíamos falar, que já estavam aqui, né? Nós falamos a língua do colonizador. E como essa linguagem nos torna vulneráveis porque nós só existimos a partir do que está dado. Então, nós só existimos a partir de um conceito de raça, nós só existimos a partir de um conceito de gênero, nós só existimos a partir de uma narrativa que objetifica os nossos corpos, né? E aí, quando eu escrevo, quando eu crio um vídeo para o YouTube, quando
eu faço um artigo, quando eu dou uma palestra, quando eu falo da minha própria vivência, eu estou me tornando sujeito e criando uma forma de narrar o meu próprio corpo dentro da complexidade que esse corpo é, não necessariamente que se enquadre na caixinha da raça, na caixinha do gênero, né? Porque depois ela vai falar, e eu acho que essa é a chave aqui desse vídeo também, que gênero é uma ficção. Que se pudesse perguntar para ela, se ela pudesse responder a pergunta do que é gênero, ela falaria que sem dúvida gênero é uma ficção que precisa de uma narrativa para existir. E eu achei isso simplesmente genial, porque nós somos extremamente vulneráveis pela linguagem e nós precisamos, né? Foucault vai falar depois como no século XVII eles entenderam isso e criaram toda uma ciência da sexualidade para dizer o que eram, né? E aí, por ciência, pensando num processo iluminista, a ciência tem a razão, a ciência tem as respostas, né? E como hoje nós somos vulneráveis a partir dessa ciência, no sentido de eu só existo a partir da minha sexualidade, a minha sexualidade é a minha maior identidade, né? E aí é isso, e aí essa ciência criou, por exemplo, que só mulheres vão parir, né? E aí a gente entra em termos e em armadilhas, por exemplo, a maternidade, a essência da mulher querer ser mãe, querer ser cuidada, e aí a gente vai desmistificando, né? Eu comecei falando que esse capítulo é uma porta de entrada porque já coloca pingos nos is e qual a régua que a gente vai partir a conversa. O corpo que importa, o curso que a gente vai fazer, mostra muito, eu quero mostrar, eu quero investigar e escancarar algumas coisas, tal qual a própria teoria crítica de gênero já faz, né? Demonstrar esses gargalos do gênero como ficção, porque aí a partir disso, a partir desse olhar crítico, a gente consegue pensar no que a gente quer construir de verdade, né? Quem eu, Pedro, quero me construir? Que vai fazer sentido com a minha verdade. E aí a gente tem que tomar cuidado para não cair em armadilhas, porque essa minha verdade também está condicionada a partir de uma ideologia, que agora a gente já entende o conceito de ideologia. A minha verdade está condicionada a partir de uma ideologia que eu aprendi por osmose desde ontem. Aí, pela igreja, pela família, pela escola, por todas essas instituições que vão querendo colocar a gente na caixinha para o mundo ocidental, não só, né? Até porque mesmo outras culturas onde o homem branco passou agora estão infectadas com o gênero e com esse pensamento ideológico extremista. Então a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Porque mesmo quando a gente tenta se desconstruir, a gente ainda está enviesado por um pensamento colonial. E como a gente pode agir diretamente e ativamente a partir dessa descolonização do eu, diria Grada Quilomba. E eu acho que formas de narrar um corpo é uma ótima, não porta de entrada, mas uma bicuda na porta, assim, arrebenta todos os batentes que seguram a porta, sabe? Às vezes a gente fica até perdido onde a gente tá, quem a gente é, mas eu acho que tem essa desconstrução tem um ótimo poder criativo. E é aí que a gente tem que focar para ir cada vez mais virando essas chaves que aprisionam a gente dentro de um contexto colonial, né, de pensamento, de crítica, porque a partir dessa ideologia de gênero, o nosso horizonte de possibilidade já está dado. Eu estou sempre sendo apontado como objeto, porque estão ditando sempre a minha experiência, né? Uma objetificação. Eu não tenho experiências que são dignas
que são reais e minhas mesmo, né? Por exemplo, como uma pessoa trans, eu preciso me formatar no que a ciência diz para poder acessar aqueles direitos, né? Olha o identitarismo agindo contra mim, só que eu também preciso me pautar como uma pessoa trans para poder abrir aquelas portas e ter aqueles direitos, né? Bom, era para ser só uma reflexão, já virou um monte de facada. Obrigado para quem ficou comigo até aqui. Espero encontrar vocês no nosso curso, na nossa aula do Corpo que Importa, onde a gente vai arregaçar as mangas em 2 dias, mais ter uma roda de conversa para a gente poder desencontrar esses pensamentos, porque nenhuma verdade é uma verdade absoluta. E espero que a gente consiga voltar a conversar mais sobre a ficção do gênero. Beleza? Obrigado.